idiopática, deve ser. O quê? É idiopática, Cacau? Idiopática. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna da Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 35º ano, a reunião de número 1469. Hoje nós vamos discutir um assunto, sem dúvida nenhuma, muito interessante, quer dizer, tivemos agora no Clube do Artigo uma discussão e aqui uma extensão, que é a estenose aórtica no paciente assintomático. Quando intervir, né? Ou deve intervir, e se deve intervir, quando intervir. Para a apresentação, nós vamos contar com a presença aqui do Dr. Vitor Vale, né, que é intensivista, cardiologista intensivista e coordenador do Serviço de Hemodinâmica do Hospital São Lucas, que já frequentemente nos brinda com apresentações muito didáticas. Vitor, e aí? Paciente assintomático, vale a pena ainda? Vale a pena já. Vale a pena, doutor Souza. Vocês estão vendo minha apresentação bem? Sim. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer mais uma vez o convite, né? Esse tema é um tema polêmico, né, digamos assim, que a gente se depara no consultório, né, algumas vezes, né? O paciente vai fazer um eco, uma estenose aórtica ali importante, gradiente acima de 40, gradiente médio acima de 40, uma área menor que 1, uma velocidade maior do que 4, e a gente questiona, e o paciente não sente nada, tem uma vida normal, sem restrições, e a gente fica se perguntando se vale a pena indicar alguma coisa, o quão de perto a gente vai acompanhar, né, o watchful waiting, quanto vale a pena. E eu vou começar mostrando um caso clínico de um paciente assintomático que nós fizemos aqui no São Lucas, uma válvula extremamente calcificada, até a pré-dilatação deu trabalho, o balão não ficava quieto, né? Mas um score de cálcio valvar de 8.000, uma calcificação importante aqui das cúspides, né? E esse foi um caso de um paciente assintomático, totalmente assintomático, o Zé Augusto conhece bem, jogava tênis, fazia natação, ia pedalando para natação, mas que a gente indicou TAV, mesmo assintomático, baseado em alguns critérios que ele tinha, depois de passar no HART, né? Nós implantamos uma válvula balão expansível Sapien 3, né, que expandiu bem aí frente a todo esse cálcio, e com o resultado do implante excelente aí, sem nenhum gradiente e sem nenhum leak paravalvar imediato. Tá? Eu comecei pelo caso clínico, para a gente mostrar já mais ou menos que existe uma população de pacientes que a gente intervém sim, né, se assintomáticos, e eu vou mostrar para vocês qual o racional que a gente deve fazer para selecionar bem esses pacientes. Tá? Então, começando um pouco com as considerações, né, a estenose aórtica é uma doença praticamente de idosos, né, por degeneração cálcica da válvula aórtica. O cálcio vai limitando a abertura, né, dos folhetos, dos folhetos valvares, e vai causando a estenose, aí, né, reduzindo o orifício de abertura valvar. A exceção a isso são as estenoses reumáticas e os pacientes bicúspides, que normalmente são pacientes mais jovens e têm um mecanismo diferente de estenose aórtica. Paciente que tem uma obstrução aí fixa, né, a ejeção ventricular, ele causa uma série de transtornos para o miocárdio, né, para o coração como um todo. Existe uma sobrecarga de pressão. A primeira coisa que acontece é essa sobrecarga de pressão. Não é uma sobrecarga de volume, né, a cavidade é pequena, mas o coração se esforça muito para ejetar esse sangue pelo orifício estenótico, né, da válvula aórtica, né. Isso gera uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, que em cascata vai gerando uma disfunção diastólica desse ventrículo esquerdo, um posterior aumento do ato esquerdo e, por último, né, onde a gente não quer chegar, uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, né, uma miocardiopatia valvar, que a gente já viu aqui em alguns casos. Tá? Quando a gente pensa no porquê, né, qual o objetivo para a gente indicar uma intervenção valvar, ao meu ver, né,
eu vejo 3 cenários aqui que a gente pode pensar para indicar uma intervenção valvar. Então, o primeiro seria melhorar a qualidade de vida do paciente que está sintomático, né? Não é o objetivo da nossa aula. O segundo é preservar a função ventricular, né, de um paciente que tem algum grau de disfunção ventricular e você queira preservar essa função ventricular, aliviando aí esse ventrículo esquerdo. E o terceiro seria reduzir a chance do paciente morrer, né, por uma estenose aórtica importante. Então vamos focar primeiro em melhorar a qualidade de vida, né? Não é o objetivo da aula, mas eu vou mostrar esse slide clássico aqui desse trabalho de 1968, com Brown Aldi como um dos coautores. Essa foto tem em qualquer livro didático de cardiologia, mostrando que uma vez que o paciente desenvolve sintomas, né, a sobrevida dele cai drasticamente, né, cai para alguns anos. Se o sintoma for de insuficiência cardíaca, é pior ainda, né, cerca de 2 anos de sobrevida esse paciente tem. Se for 5 a 3 anos, e angina 5 anos. Mas assim, o sintoma sempre foi o grande norte do tratamento da estenose aórtica importante, né? E até hoje isso é bem documentado, né? Vitor, só uma interrupção nessa, mas esse slide clássico vale a pena ressaltar que o Ross é um patologista e esse trabalho é de anatomopatologia. Então é um dos trabalhos aí que dita o cenário até agora muita gente seguia por ele, e é um trabalho de anatopatológico, né? O Ross é patologista. Não sabia não. Você vê esse período latente aqui que pode durar anos, né? Vários anos e até décadas, né? Às vezes o paciente já tem uma estenose aórtica importante ali com 60 e poucos anos, ele fica assintomático um bom tempo, né? É por isso que tem aquele aforisma que o mitral assiste o aórtico, joga a bola, mas vai para o enterro dele. Exatamente, porque quando a coisa pega rápido, né? O aórtico, quando começa a desenvolver sintomas, se ele não intervir, acontece isso daqui, ó. Aqui é a estenose aórtica sintomática, né? Os pacientes que não têm tratamento têm uma redução drástica da sobrevida, né? Uma mortalidade muito alta, né? Ao longo de poucos anos, né, do desenvolvimento de sintomas, ao passo que se ele tiver uma terapêutica instituída, né, nesse caso cirurgia cardíaca para trocar a válvula, né, ele consegue manter uma sobrevida ali muito maior, né, do que o paciente mantido em tratamento clínico, né. Então sintomas, sem dúvida nenhuma, é igual à intervenção, né. Bom, se a gente não pensar em sintomas agora, se a gente pensar em função ventricular, né, a gente já também tem vários estudos com vários dados, né, de que para pacientes com disfunção ventricular e estenose aórtica importante, a cirurgia de troca valvar aórtica, ela está associada a um ganho de sobrevida também, né? Vocês vejam aqui que o paciente, no começo, ele perde um pouquinho da sobrevida, porque a cirurgia de troca valvar aórtica era, nessa época do estudo, e ainda é, né, associada a uma morbimortalidade perioperatória, né, uma cirurgia aberta, anestesia geral, circulação extracorpórea, né. Isso tem melhorado cada vez mais, né, as técnicas cirúrgicas são muito mais favoráveis, mini-toracotomia, hoje em dia até cirurgia robótica, né, mas depois que ele pula a fogueira aqui, como diz Augusto, né, ele pula a fogueira, ele mantém aqui uma sobrevida muito melhor, né, do que os pacientes mantidos em tratamento clínico. Isso para o paciente com fração de ejeção reduzida, né? E esses pacientes, se tratados, eles incrementam a fração de ejeção, né, depois da cirurgia de troca valvar aórtica. Então existe um salto de fração de ejeção, ele recupera essa fração de ejeção. Imagine o quão o ventrículo é desafogado na hora que você coloca uma válvula nova nesse paciente, né? Tem uma área valvar ali, muitas vezes, abaixo de 0,5, 0,6. De repente, essa área vai para 2,2, né? 2. O ventrículo deve sentir um alívio muito grande, né? Isso é associado ao aumento da função ventricular, né? Independente se esse paciente tem ou não reserva contrátil, né? Isso pode ser verificado no ecoestresse com dobutamina. Independente se esse paciente tem ou não reserva contrátil, ele melhora a função ventricular. Bom, falamos já de sintomas e disfunção ventricular.
Mas assim, o objetivo da aula é mais falar no paciente realmente assintomático e com função ventricular preservada, onde a gente vai buscar para o paciente, né, a única coisa que a gente pode pensar em indicar uma terapêutica para o paciente seria para ele reduzir a chance de morrer. Ele não tem sintoma, então não vou melhorar a qualidade de vida. Ele tem função ventricular normal. Então eu vou oferecer um tratamento, né, partindo do pressuposto que aquela patologia dele, uma estenose aórtica importante, é uma patologia muito grave e associada com um risco maior de morrer, de morte. Quando nós pegamos uma série aqui de vários anos, né, de um paciente com estenose aórtica, assintomático e sem disfunção ventricular, vejam que a incidência de morte súbita, né, pelos registros e pelos trabalhos, fica em torno de 1% ao ano. Né? Isso é muito pouco. A gente acha assim, que o paciente com estenose aórtica importante pode morrer a qualquer momento. Né? A gente acha que esse cara é uma bomba relógio, pode morrer dormindo de hoje para amanhã, mas na verdade a incidência de morte súbita é muito baixa, né? É de 1% ao ano, né? Teoricamente muito baixa. Mas uma grande parte desses pacientes desenvolve sintomas aí nos próximos 5 anos. Então 2/3 desenvolvem sintomas, e os sintomas já é uma indicação de operar. Então, por que não operar esse paciente antes? Né? Será que devemos realmente observar o paciente assintomático? Né? E quando observar, né, o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente almeja, né, observando esse paciente? Regressão da doença não vai existir. Né? Então, o paciente com estenose aórtica importante não vai do nada, com tratamento clínico, né, até a gente já comentou isso hoje, né, Zé Augusto, estatina, né, para reduzir a progressão de doença, né, da estenose aórtica, não funciona. Não existe nenhuma medicação, nenhuma terapêutica que consiga reverter uma estenose aórtica importante. Então a gente não busca a regressão da doença. Pelo contrário, a gente observa esse paciente pensando numa progressão da doença. Né? E progressão da doença significa sintomas, e aí a partir do momento que ele desenvolve sintomas, a gente já tem uma indicação clara, né, para intervenção, mas esse sintoma ele pode se manifestar já com uma internação. Esse sintoma pode vir durante um esforço com um edema agudo de pulmão. Né? Uma outra coisa que pode aparecer, né, na observação desse paciente é uma hipertrofia ventricular esquerda. Né? É raro você ver um paciente de estenose aórtica importante que não tenha um septo ali de 12, 13, né, parede posterior também, hipertrofia concêntrica, né, do ventrículo esquerdo, porque ele trabalha bastante, é um ventrículo musculoso, né, ele está trabalhando muito ali para vencer essa obstrução da via de saída. Né? E com hipertrofia também vem fibrose. Né? E com fibrose vem uma série de riscos que a gente discute bastante, principalmente cardiomiopatias de outras etiologias. Né? E onde a gente não quer chegar, a gente não quer observar esse paciente até ele desenvolver disfunção ventricular. Então, imagine você no consultório acompanhando esse paciente a cada 6 meses, e aí você acompanhando, de repente a fração de ejeção cai para 40%, e aí você vai indicar o procedimento em uma má condição, né? O paciente mais frágil, mais debilitado, com disfunção, a gente não quer chegar lá, tá bom? Fora que, com a avançada a idade, né, se a gente vai observando demais, o risco cirúrgico, né, do paciente vai incrementando também. Então, se o paciente de 75 anos, você decidiu observar a estenose aórtica dele porque ele é assintomático, e lá com 81 ele desenvolveu sintomas, tudo bem, ele ganhou 5 anos de vida, mas quando ele operar com 81 anos, ele vai operar num risco muito maior do que com 75 anos. Então, assim, quando a gente observa tudo isso, né, a gente sempre vai pesar tudo na balança. O risco cirúrgico desse paciente assintomático, né, versus o risco de morte súbita. Então, a gente sabe que o risco de morte súbita é 1 a 1,5% ao ano. Se a minha cirurgia oferecer um risco de 0,5% ao ano, talvez eu indique cirurgia para esse paciente. Mas se o meu risco cirúrgico for de 5%, né, talvez não exista um racional para eu indicar cirurgia para esse paciente. A gente tem que conhecer o risco cirúrgico do nosso serviço. A gente tem que pesar também o risco de uma intervenção muito precoce. Um paciente mais jovem e ainda assintomático, se eu colocar uma prótese agora, muito precoce, pode ser que esse paciente precise de uma segunda e até de uma terceira cirurgia ou intervenção percutânea.
Então, isso a gente tem que pesar também, né, esse risco de uma prótese precoce, com risco também de operar mais tarde, com risco de ele desenvolver sintomas já limitantes e sintomas de internações hospitalares, né? Então, o ideal sempre é individualizar, né? E para individualizar, a gente tem que estratificar, né? Se cada indivíduo é diferente, a gente precisa ter vários arsenais para estratificar os riscos, né, o risco do paciente assintomático. Existem assintomáticos de risco menor, existem assintomáticos de risco maior, né? E para isso nós temos critérios clínicos, anatômicos e funcionais, né, para estratificar o risco desses pacientes. Os critérios clínicos, né, seriam baseados em teste ergométrico, né, teste ergoespirométrico, né, na capacidade funcional, o que acontece com a pressão arterial do paciente, o estenose aórtica importante, assintomático, né, que faz um teste ergométrico. Será que ele sente alguma coisa? Será que ele vai cansar rápido, sentir angina, dor no peito? Né? O que vai acontecer? Será que ele é um verdadeiro assintomático ou ele é um assintomático mascarado? Né? E aí o teste ergométrico, né, de qualidade, né, feito por um profissional ali de qualidade do lado do paciente, né, é um teste ergométrico seguro, mesmo para o paciente com estenose aórtica importante. Né? O eco sob estresse físico também pode ser utilizado. Quando a gente pensa em critérios anatômicos, a gente pensa no eco transtorácico para avaliar uma série de variáveis da válvula, né, da dinâmica valvar e de fluxos, e o score de cálcio da válvula aórtica, né, não é o score de cálcio coronariano, o score de cálcio da válvula aórtica. E critérios funcionais, principalmente aqui os marcadores aqui BNP e o NT-proBNP. Então, falando um pouquinho de cada um deles, né, o teste ergométrico a gente pode indicar para o paciente com estenose aórtica assintomático para a gente ver realmente se aparece algum sintoma, se ele é um paciente limitado, é um paciente de baixa performance, né, que fica mais em casa, ele está limitado voluntariamente, involuntariamente, enfim, a gente bota ele na esteira com muito cuidado e a gente observa se ele tem sintomas, né, e aí ele vira um paciente sintomático, ou se a pressão não sobe adequadamente, ela não sobe nem 20 milímetros durante o esforço, ou se ela até cai, né, denotando aí um baixo débito cardíaco durante o esforço. O paciente pode desenvolver arritmias ventriculares graves, né, ele pode, se for um eco, né, com estresse, ele pode aumentar esse gradiente médio, né, durante o esforço, né, e pode ter um VO2 máximo aí limitado no ergoespirométrico. Né. Tudo são fatores de mau prognóstico aqui para o paciente, entre aspas, assintomático. Quando a gente olha o ecocardiograma transtorácico, aqui com uma avaliação mais anatômica, né, pacientes que têm uma área valvar, né, menor do que 0,75 centímetros quadrados, ou seja, abaixo de 1 já é uma estenose aórtica importante, mas se ela for abaixo de 0,75, a gente chama isso de estenose aórtica muito importante, né, muito severa, né, assim como se tiver um gradiente médio acima de 50, né, uma velocidade pico acima de 4,5 metros por segundo, né? Tudo isso denota uma estenose aórtica, além de severa, muito severa, né? E são fatores associados a um mau prognóstico, né, desses pacientes. Acompanhar a velocidade de redução da área valvar, a velocidade do aumento, né, da velocidade pico, né, por ano, também pode ser útil no acompanhamento desses pacientes e denotar um paciente que rapidamente progressou, pode se beneficiar por um tratamento mais precoce. Quando a gente olha para o score de cálcio, eu citei aqui apenas um trabalho, mas tem vários trabalhos com score de cálcio valvar, depois o Luiz Flávio pode comentar. Existe um número cabalístico aí de 1.200 para mulheres e 2.000 aí para homem, né, e é mais ou menos isso mesmo, né, mostrando que um score de cálcio valvar muito alto, uma calcificação valvar severa, né, está associada com um percentual de sobrevida menor, né, do que uma calcificação valvar não tão severa assim. Então, se você tem mais de 1.200 em mulher, mais de 2.000 em homem, você tem que olhar para esse paciente com um paciente muito mais alto risco, ele morre mais, né, do que se o paciente não tivesse uma válvula tão calcificada. E isso é interessante para a gente pensar em indicar uma intervenção precoce nesse tipo de paciente assintomático, certo? O BNP, né, Luiz André sempre comenta da utilidade do BNP nesses casos, né, e o BNP realmente ele prediz o início de sintomas, então seria como
um preditor aí de começar sintomas relacionados à estenose aórtica nos próximos 6 a 9 meses. Né? Um BNP acima de 130, um NT-proBNP acima de 80, né? Vejam que a sobrevida livre de sintomas é menor, né, quando o BNP é maior, né, ao longo aqui de mais ou menos um ano, né, 6 a 9 meses vai caindo bastante a sobrevida livre de sintomas, ou seja, vão aparecer os sintomas de forma que o BNP é um marcador precoce de sintomas. Então você pode antecipar que esse paciente deve abrir um quadro sintomático em breve, né? Eu não citei aqui, mas o strain miocárdico, né, o strain longitudinal, analisado no ecocardiograma, ele também pode ser um preditor precoce, né, de mau prognóstico, né, e já de um sofrimento miocárdico ali. Então, talvez esses pacientes também sejam candidatos a uma intervenção mais precoce. Esse estudo aqui de 2020, o Recovery, né, é um estudo que comparou cirurgia precoce, né, com tratamento clínico, um watchful waiting aí, né, dos pacientes com estenose aórtica importantes, assintomáticos. Então ele pegou, o N é pequeno, né, são só 145 pacientes, são pacientes completamente assintomáticos, né, inclusive alguns com teste ergométrico feito, né, e assintomáticos. E é um estudo randomizado, e foi randomizado para troca de válvula aórtica ou tratamento conservador. Esses pacientes desse estudo já tinham critérios para estenose aórtica muito severa, que são aqueles que eu falei para vocês. Uma área já menor do que 0,7, gradiente médio acima de 50 e uma velocidade acima de 4,5. Eles foram randomizados para cirurgia ou tratamento conservador, que é um tratamento clínico ali, medicamentoso, observacional, né? Eram pacientes de muito baixo risco cirúrgico, né? 0,7 de Euler-score, né? Chama atenção uma idade também baixa, né? Justamente porque a maioria dos pacientes era com válvula aórtica bicúspide, né? Nesse trabalho específico. Talvez a gente não possa extrapolar ele para a maioria da nossa população, porque mais da metade eram pacientes com válvula aórtica bicúspide, né? Tinham gradientes médios muito altos, gradientes acima de 60, né? Com áreas valvárias em torno de 0,6, 0,65. Então, eram pacientes com estenose aórtica, realmente uma válvula muito apertada, né? E com função ventricular normal. Então, a indicação aqui foi puramente, né, não era sintoma, não era disfunção, era para prevenir mortalidade, né? Esse era o endpoint primário, né? Era mortalidade operatória ou mortalidade cardiovascular durante o follow-up. Vejam aqui vocês, né, que o endpoint primário foi muito menor, né, nos pacientes que fizeram cirurgia, né, do que nos pacientes que permaneceram em tratamento conservador, mesmo os pacientes assintomáticos, né. É um N pequeno, veja que só teve um evento, né, no braço cirurgia, mas é um trabalho que já chama atenção, é um trabalho publicado no New England, já chama atenção, né, para que a cirurgia mais precoce nos pacientes assintomáticos com critérios ecocardiográficos de alto risco, né, possam ter um benefício de uma cirurgia mais precoce, né. Aqui são os gráficos mostrando uma morte súbita no grupo conservador, ou seja, no grupo que não operou e ficou observando, de 4% em 4 anos, 14% em 8 anos. Então é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, é 1% ao ano, 1,5% ao ano, né. Essa é a mortalidade, né, morte súbita no paciente que fica em observação. Morte súbita no grupo de troca valvar, óbvio, 0, né, ou muito próximo disso, porque trocou a válvula. E uma mortalidade operatória nesse estudo específico menor do que 1%. Então, talvez aqui você consiga justificar e falar para o paciente que você operando, você morre menos do que esperando, né? Um outro estudo, aqui ficou errado, mas é o AVATAR, né, um estudo publicado esse ano, um N parecido, 157 pacientes, né, e aqui com estenose aórtica importante pelos critérios usuais. Não eram pacientes com estenose aórtica muito severa, eram severos. Então, uma área menor do que 1, gradiente médio acima de 40 e a velocidade de pico acima de 4. Mostrando aqui um desfecho composto, né, e o desfecho desse estudo era um desfecho maior, incluía morte, infarto, AVC ou hospitalização por ICC,
mostrando um desfecho muito menor no grupo que operou logo do que no grupo que ficou aguardando. Aqui são 4 anos de segmento. Mortalidade operatória baixíssima, 1,4%. Mortalidade morte súbita no grupo de TAV, de troca de válvula aórtica, de 0, né? Tornando atrativo, né, esse tratamento, né, precoce mesmo no paciente assintomático. Vejam que são 2 estudos de 150 e 140 pacientes. Eles não refletem realmente assim, um N muito grande que a gente possa extrapolar com a população geral, né? O estudo Recovery, ele foi feito em pacientes de um país só, né? E pelos autores aqui vocês devem imaginar onde foi, né? Coreia do Norte. E o Avatar não, o Avatar foi um estudo internacional, multicêntrico internacional, que pode refletir melhor a população e mesmo assim teve um desfecho muito bom para o paciente que operou precocemente. De forma que quando você decide observar o paciente, né, talvez essa observação, né, seja associada com um risco maior para várias coisas. Então você tem que observar direito, né, e com clareza, não observar de maneira turva, né, as coisas que estão acontecendo. Você tem que ter esse paciente muito de perto, seguido muito de perto, e mesmo assim você está ali correndo o risco da morte súbita, que é pequeno, mas que existe e que a gente já teve o desprazer, o dissabor de presenciar aqui dentro da nossa instituição. Existem estudos sobre TAV, né, especificamente, né, esses 2 estudos que eu citei anteriormente são estudos para troca valvar aórtica em pacientes assintomáticos, né. Existem estudos de TAV em andamento, né, já com todos os pacientes randomizados, né, estudos multicêntricos, para indicar TAV versus tratamento conservador, né, em pacientes com estenose aórtica importante, inclusive com teste ergométrico negativo, ou seja, não sintomáticos mesmo, né. Estenose aórtica severa, idade maior que 65 anos e um STS menor igual a 10, né, com função ventricular preservada. Eu acho que dentro de 1 a 2 anos a gente deve ter resultados desse estudo, né, para a gente poder indicar TAV nesse cenário de assintomáticos, né. Tudo que a gente faz atualmente, né, com TAV em pacientes assintomáticos não é baseado em estudos, é baseado em uma extrapolação, né, que a TAV é não inferior e em alguns momentos até superior à cirurgia para tratar pacientes com estenose aórtica, né. Então, quando nós analisamos aqui o estudo PARTNER 3, né, que é um estudo que compara, né, aqui a TAV com cirurgia de troca valvar em pacientes de baixo risco, né, pacientes com STS menor do que 4, com a prótese balão expansível SAPIEN 3, né, que excluiu válvula bicúspide, a gente vê que a TAV tem resultados excelentes quando comparados com a cirurgia cardíaca, tanto em desfechos compostos, né, de morte, AVC ou rehospitalização, quanto com morte por todas as causas, né, resultados comparáveis com a cirurgia. Veja que é menor em termos absolutos, mas não atinge, né, uma significância estatística, tá? Quando a gente fala de AVC, a mesma coisa, né? Toca a unidade aqui do intervalo de confiança, mas muito próximo de não tocar, né? TAV com menos AVC nessa população de baixo risco, que é a população assintomática geralmente de baixo risco, e com baixas taxas também de rehospitalização comparado com a cirurgia. Então o que a gente faz é uma extrapolação, né? A gente extrapola os dados cirúrgicos, né? Que a cirurgia foi benéfica em tratar pacientes assintomáticos com alguns critérios de alto risco, né, quando comparável a você esperar e aguardar. Né, a gente extrapola que a cirurgia é equivalente à TAV, né, a TAV é não inferior e até superior em alguns pontos à cirurgia cardíaca. Então, por extrapolação, a gente pode falar que a TAV pode ser sim indicada para pacientes assintomáticos também, certo? Quando a gente vai para os guidelines, já estou acabando, para a gente ter um tempo para discussão, os guidelines são mais ou menos equivalentes, né, em falar que no paciente assintomático com estenose aórtica severa, você vai indicar a intervenção no paciente que tem ou disfunção ventricular, ou um teste de esforço
com sintomas, né, que é aquele paciente falso assintomático, né, para o paciente que já vai fazer alguma outra cirurgia torácica e tem estenose aórtica importante. Então, você já aproveita e troca a válvula aórtica, já vai estar tudo aberto ali na sua frente. E já indica aqueles pacientes com estenose aórtica muito severa, ou seja, uma calcificação valvular importante, BNP elevado, hipertensão pulmonar, né, uma velocidade maior do que 5,5 e que tem um baixo risco cirúrgico. Né? Então, vai indicar um paciente com alto risco cirúrgico para fazer uma cirurgia para prevenir uma morte súbita aí de 1% ao ano. O American Heart, mais ou menos a mesma coisa, né? Uma estenose muito severa, ele considera uma velocidade acima de 5 aqui, e a nossa sociedade também, mais ou menos a mesma coisa aqui, para indicar para o paciente assintomático. Então, esse paciente ele tem que ser estratificado. Um eco muito bem feito, pode ser lançar a mão no teste de esforço, escolhe cálcio valvar, BNP, pró-BNP, né, para a gente ter esse paciente na nossa mão. Não basta apenas você estar com ele assintomático no consultório. Eu acho que você tem que ir além, você tem que estratificar esse paciente. Talvez essa seja a grande mensagem aqui dessa aula hoje e que a gente vai discutir agora. Obrigado, pessoal. Bem, parabéns, Vitor, como sempre, né, uma aula muito didática, objetiva, né, com muito conhecimento, sem dúvida nenhuma, atendendo todas as nossas expectativas. Né? Ô, Vitor, você falou no Avatar, que foi publicado, o Erletab está correndo aí, mas parece que tem mais 2 outros estudos. Tem o EASY, a S e tem o Evolve também, que eu acho que está... Tem vários. Tá aí. Quer dizer, pelo menos foi quando a última revisão que eu fiz. São vários estudos, doutor Souza, em andamento, né? Alguns ainda randomizando pacientes, ou seja, vai demorar alguns anos aí, porque ainda tem o follow-up, né? Tem que randomizar todo mundo, tem o follow-up depois, então fica complicado aí. Fica complicado a gente dados deles agora, mas a maioria deles, né, tirando o Early TAV, que é só TAV versus tratamento conservador, a maioria deles é TAV ou cirurgia, né, dependendo do paciente, versus tratamento conservador. Mas eu acredito muito na estratificação do risco de cada paciente. Perfeito. Antes de passar aqui para os... Tem 2 mãozinhas levantadas. Você tocou no extremo longitudinal, mas não disse o ponto de corte, né? Geralmente é abaixo de 15. Né? Indivíduos com extremo longitudinal global abaixo de 15 é um preditor não só de deterioração clínica, como também de morte prematura, né? Então, esse é o aspecto. Outro dado importante aí que o Luiz Flávio deve também confirmar, né? Muitos desses pacientes com estenose aórtica, sobretudo pacientes mais idosos, aí mais ou menos 9 a 15% tem amiloidose associada. Né? Vamos ficar atento que nem toda aquela hipertrofia também é causada necessariamente pela estenose aórtica, sobretudo no contexto de pacientes assintomáticos, né? Bem, eu não sei aqui por ordem, vou pela idade aqui, Zé Augusto e depois Roberto Sintra. Zé Augusto. Beleza, Vitão, parabéns aí, excelente apresentação, as usual. Veja, eu fiquei pensando aqui, você falando, né? Eu fiz uma revisão recente da diretriz de doutorado, que me chama a atenção como todas as diretrizes quase hoje terminam colocando decisão compartilhada, né, nas tomadas de decisão. Não sei se você viu pontualmente nessa situação, porque eu acho que essa é uma situação que se aplica muito à decisão compartilhada. E só para título de... Eu fiquei pensando se a gente conseguiria, até aqui na nossa região, mimetizar um estudo um caso clínico para os cardiologistas e para outros médicos da especialidade. Apresentava a situação hipotética que eu, no caso, tenho uma estenose aórtica importante, severa, seria a pergunta A, e a pergunta B muito severa. Eu vou perguntar aos 2 decanos aqui, a Souza e a Laurão, que estão aqui. E, numa situação de estenose aórtica severa, Lauro e Souza, vocês conhecem bem cardiologia, vocês se submeteriam à cirurgia? Porque eu tenho certeza, não é muito severa, eu tenho certeza que eu me submeteria à cirurgia. Eu não ficaria com isso de jeito nenhum no meu peito. Eu preferia ficar com a DA de 80% assintomático, ficaria tranquilo com a DA de 80% assintomático, sem problema. Mas uma lesão, uma estenose aórtica severa, a muito severa, eu tenho certeza que eu daria meu peito
para rachar. Como eu sou ainda novo, digamos assim, a TAV não tem longo prazo, talvez eu preferisse até a cirurgia, aí é uma questão a se discutir, mas dificilmente eu me manteria observando uma situação dessa, até porque eu queria ter uma vida mais normal, entendeu? Então, eu queria ouvir assim os dois e depois ouvir você, se eu acho que a gente precisa colocar isso, porque é muito responsabilidade manter um cara em observação numa situação dessa. Eu acho que é uma coisa que não deixa a gente confortável. E aí, Souza e Laura? Vai lá, Souza, primeiro. Laura, bem, eu também vou na mesma toada, Zé Augusto. Por exemplo, o muito severo não se discute, né? Por exemplo, a velocidade... não espero nem 5.5. 4,5 aí, aquele 4,5 eu já estou... 5.5, 4,5 para lá já tem. Agora eu acho assim, inclusive é o que eu tenho conduzido na clínica, né? Por exemplo, eu vou juntar fatores, porque eu já participei, tive já o dissabor também de uma paciente minha ir para a cirurgia e não voltar da sala, né? Então, quer dizer que é muito complexo. E, sobretudo, é lógico que foi compartilhada a decisão, porque, assim, ela não tinha sintoma, mas o BNP tocou, entendeu? Ela estava com o BNP muito alto, eu repeti, o BNP era alto, a estenose dela era, vamos botar, era um severa, mas não muito severa, ela agora é uma pessoa inteira, né? E eu considerei tudo isso, ela já tinha hipertrofia ventricular esquerda, a fracionação dela era boa, mas, assim, BNP muito aumentado, e eu assim, o risco aqui é baixo de morte súbita, mas existe. E ela é uma pessoa que viajava muito, bastante, com a filha, etc. Mas, infelizmente, e até curiosamente, eu estava vivendo muito tempo no hospital, que meu pai estava internado ali, ela estava no apartamento, na frente do apartamento de meu pai. E foi, assim, muito chato, Deus Augusto. Depois eu ali participar daquela decisão de contar para a família que ela não saiu de sala, entendeu? Por uma dessas circunstâncias. Então, eu fico assim, muito severa, não tenho dúvida nenhuma. No severo ali, eu vou discutir com a família, botar pós e contra. E eu tenho a tendência ainda de ser um pouco conservador, entendeu? Eu não quero passar por essa experiência, não, viu, Zé? Porque eu digo assim, a gente é ativo, todos vocês dois são muito ativos. É diferente do velhinho que está lendo jornal na cadeira de balanço, né? Mas diga aí, Laura. Mas eu não ficaria confortável com o paciente com uma estenose aórtica crítica e com gradiente de mais de 90 e uma área valvar aí beirando 0,8, mesmo sem sintoma, aí não intervi. Eu se fosse, eu queria que intervisse. Porque eu já passei por alguns sabores do paciente, a família optar para não operar, tiveram morte súbita. Morte súbita. Agora, eu avisei a família... Você tem os dois lados, né? Eu acho que eu me arrependeria mais se eu não intervisse nesse caso. Uma coisa que tem que ver também... Eu me arrependeria mais se eu não... Vai, diga, Laura. Uma coisa que tem que ver também é se ele tem coronariopatia associada. Não, aí é diferente, Laura, aí é diferente, facilita. Mas o paciente que tem uma estenose aórtica crítica, um gradiente muito alto, uma área valvar muito baixa, eu pedi 2 pacientes, um ia operar na segunda-feira, no domingo ele tem uma súbita. Outra coisa importante que eu queria perguntar a vocês, se vocês já viram alguma relação de interação de cilostazol. Cilostazol desenvolver edema agudo do pulmão no paciente com estenose aórtica crítica. Foi Irene, lembra de Irene, Souza? Irene lá que foi nossa atendente? Sim, claro. O pai dela usou cilostazol, Vasoguard, desenvolveu edema agudo do pulmão. Aí passou um tempo sem usar. Usou novamente edema agudo do pulmão. Porque eu sei se vocês já viram alguma coisa a respeito. Não. Ô, Laura, agora só um adendo a isso que você falou tudo. Eu até me lembro bem desse caso. Ele morreu no domingo, não foi isso? Foi, ia operar segunda. Operar segunda, morreu no domingo. Exatamente. Mas o seguinte, um dado interessante é o pseudo-assintomático. Você sabe, sobretudo, quando o paciente tem conhecimento de que se aparecer um daquele trio ali, tem indicação de cirurgia, eles negam.
Eu me lembro de um paciente que eu fui assim, fui taxativo, ele disse que não tinha, ele saiu do consultório, daqui a pouco voltou dizendo, professor, ô doutor, já desmaiei 2 vezes. Entendeu? Então, esse é outro detalhe, é o pseudo-assintomático. Outro, É o o que que se Vitor disse. Eu acho que a limita, gente porque... tem que estratificar bastante, procurar sintoma dele, porque às vezes ele omite. Porque, olha, vem aquela pergunta, viu, Zé Augusto? É insuficiência cardíaca ou dispneia? Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que era assintomática, mas ela começou a notar que ela, passeando com o cachorro, ela começava a cansar mais do que habitual, né? Entendeu? E um dia sentiu até gosto de sangue na boca, mas deixou para lá. Teve uma urgência, foi liberado. Quando ela estava conversando comigo, eu querendo já botar o estetoscópio, né? Quando eu botei no digo, estenose aórtica, essa eu indiquei a cirurgia, mas ela não tinha, assim, não tinha insuficiência cardíaca, porque esse é um ponto muito, né, é difícil você discernir, assim, até que ponto é uma dispneia de uma pessoa que não está preparada para aquele esforço que fez, correu com um cachorro, ou se aquilo já considera uma insuficiência cardíaca, né? Então, na paciente que eu falei, ela referiu a dispneia, subiu uma escada, eu dosei BNP que estava alto, eu digo, olha, aqui ela tem um risco grande de morrer, que é a cirurgia, né? Não tenho dúvida, mas eu sei que é uma situação difícil. Se tiver qualquer dúvida de sintoma cardiopulmonar, persistir na dúvida, eu vou considerar tendo sintoma. Eu acho que é sintoma e vai operar. Se tiver gravidade, vai operar. Não tem nem o que esperar, né? Com sintoma não tem nem o que... Nada esperar. Nada. O cardiopulmonar, né, tem algumas variáveis, né? Milena podia até falar para a gente numa aula, numa aula magna, né, mas tem algumas variáveis que ela consegue diferenciar justamente a falta de condicionamento, né, de uma dispneia mais cardíaca, né, mais de origem cardiovascular, né? Então, talvez fosse o caminho aí. Eu estou com um paciente aí que eu estou indicando também a cirurgia também no valvular, que eu precisei fazer o teste ergométrico para mostrar para ele que o que ele estava sentindo não era descondicionamento, entendeu? Porque ele dizia, não, eu ando muito, só que eu quando faço um esforçozinho maior, então às vezes eu não estou preparado, eu vi que era dispneia mesmo, quer dizer, e pelo teste cardiopulmonar ele vai agora para a troca. Esse é um mitral, o prolapso grande, entendeu? E até irmão de um colega nosso médico. Ô Vitor, pessoal, eu tenho um paciente que eu venho atendendo há alguns anos, e esse cara já fechou de ar e pegou a parede anterior toda do ventrilo esquerdo. E teve um AVC isquêmico, ficou um pouco hemiparético, e ele tem uma estenose aórtica crítica. Eu indiquei TAV, ele foi lá para a turma lá do vídeo de Wesley, e a situação anatômica dos vasos dele, periféricos, nada, tudo obstruído. Aí eu lhe pergunto, Vitor, você deu uma margem aí, né, uma luz no fundo do túnel de TV por outra via? Tem, doutor Lauro. Hoje em dia, existe... A TAV começou, né, por via... Para o senhor ter uma ideia, o primeiro paciente que foi tratado com TAV no mundo, né, que foi há 20 anos atrás, ele não foi tratado por via arterial. Ele foi tratado por via venosa, né, veia femoral, subiu até o átrio direito, fez a punção transeptal, passou para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e implantou a válvula. Então, assim, existe essa via, chamada de via anterógrada, né, que é por via venosa, ou seja, a gente não depende de vasos ocluídos nem nada, né, a gente consegue fazer por via transeptal, certo? Mas vocês não têm feito aqui? Nunca fizemos, nenhum caso, mas aqui no Brasil já tem casos. Existe a via transcaval. A via transcaval é uma via mundialmente assim, feita muito pouco, porque exige uma preparação. Aqui no Brasil já foram feitos, eu acho que 2 casos no Brasil. Você vai pela via cava, né, às vezes tem uma obstrução, aquele leriche, né, obstrução da aorta lá embaixo, mas você vai pela cava, você guiado por tomografia, você punciona da cava para a aorta, lá em cima já, abdominal. Já cai na aorta.
e aí você cai na horta e aí consegue completar o procedimento. Quando está voltando para a cava, você coloca uma prótese de CIA para fechar a comunicação entre a aorta e a veia cava. É meio bizarro pensar nisso, mas existe e é feito. Complexo, hein? Já foi Bem feito. complexo. Viu? Complexo, mas já foi feito. E as vias alternativas mais comuns, quando tem problemas nas femorais, são as vias carotídea, transcarotídea, né, ou subclávia, axilar / subclávia, né? O pessoal tem feito bastante aqui no Brasil essas vias. Para isso a gente precisa de uma equipe com experiência, de fora, experiência no acesso cirúrgico, né? Mas existe alternativa, sim, muita alternativa. Hoje em dia, dificilmente você considera um paciente como não candidato a TAV. Esse paciente vai para mim regularmente a cada 4 meses. Quando ele chega vivo, eu digo, olha, não morreu não, tá vivo. É uma surpresa, né? É uma surpresa. É uma surpresa, tá vivo. Ô Vitor, uma coisa que eu acho que vale a pena também falar, que já estamos falando em válvula estenose aórtica. Alguém não? Você falou que, Roberto, tem mais alguém para perguntar? Roberto. Sintra está aí querendo. Só para. Roberto Sintra, por favor. Você tinha falado já que ele ia falar, né? Você tinha porque eu estava querendo explicar aqui. Você apagou a mão aqui, mas eu me lembrei que você tinha falado. Isso. Na verdade, é porque eu estava no celular, aí o celular caiu a bateria. Aí deu para chegar em casa aqui rapidão. Bom, Vitor, parabéns. A aula foi ótima, bem concisa e deu para a gente ter uma ideia, né, dos pacientes com estenose aórtica. Eu só vou fazer 2 comentários e uma experiência da gente do Heart Team. Eu confesso a você que é mais fácil, é mais difícil, na verdade, a gente encontrar aqueles pacientes com estenose aórtica estão limítrofes, que são sintomáticos, e encontrar uma verdadeira estenose aórtica do que encontrarmos pacientes assintomáticos com estenose aórtica. Acho que todo mundo falou, paciente puramente assintomático, passando por todos esses, né, muito bem descrito você, BNP, teste de rego espirométrico, né, é muito difícil a gente encontrar, tal modo de que tanto o Recover quanto o Avatar, o N é muito pequeno, porque esse nicho de paciente é pequeno, né? Então isso é importante, né? A maioria deles, eles são ser falsamente sintomáticos e claramente a gente consegue se descobrir assim por alguns exames, como você bem citou. E o que eu queria de experiência é que, engraçado, nós tivemos, eu olhei no registro do Heart Team, nós tivemos 2 pacientes apresentados nesses últimos 2 anos que foram completamente assintomáticos, né? Tanto do ponto de vista de cardiopulmonar, quanto do ponto de vista de BNP, e tudo assintomático. E esses pacientes completamente assintomáticos, entre esses 2, eles acabaram ficando muito importantes. Um tinha área valvar de 0,6, uma velocidade de 5,2, né? Então, pacientes críticos, né? Essa indicação, né, de trocar a válvula, ela acabou sendo entre os próximos 6 a 8 meses. Então, talvez é racional, né, por isso que a diretriz ela chama atenção de aqueles pacientes muito importantes. Talvez, se a gente tiver uma mortalidade cirúrgica baixa, é mais interessante a gente operar logo, porque, muito embora, assim, muito próximo, 5, 6 meses, 1 ano, ele vai começar a ficar sintomático, e o primeiro sintoma pode ser morte súbita ou um edema agudo de pulmão pela desadaptação da estenose aórtica, como a gente muito tem visto, muito com frequência, nesses pacientes que entram aí com a gente no hospital. Então, só esses comentários, talvez as diretrizes têm razão nesses pacientes muito importantes da intervenção. Isso que você falou é verdade, Roberto. A gente vê muito paciente com área valvar de 1,2, 1,15, gradiente de 35, né? Ou seja, não é importante a estenose aórtica pelos critérios habituais, mas é um paciente extremamente sintomático, né? Esse tipo de paciente a gente pega com mais frequência mesmo do que o paciente totalmente assintomático. Só falar uma questão em relação a isso. Como é que vocês lidam quando a gente tem esses caras meio moderado, pelo que vocês estão dizendo, uma estenose moderada, sintomático, mas ele tem um outro mecanismo de dispneia? Eu tenho muita dúvida quando a gente tem outros mecanismos de dispneia. Sei lá, o cara tem algum componente DPO-cítico, tem um componente
de obesidade, ou tem um componente, e você fica naquela... Ele está limítrofe do ponto de vista anatomofisiológico, né, fisiopatológico, pelos critérios, mas ele tem, de fato, uma dispneia e você fica sem saber exatamente qual componente. E às vezes você tem os dois componentes, né? Como é que vocês têm lidado com esses doentes? Trata a válvula e vê o que sobra. Não, tô brincando. Mas isso mesmo, isso não está errado, não. Eu também penso um pouco, às vezes se tiver um limítrofe, às vezes, na prática, eu queria ouvir, o que é que vocês... Você não vai deixar o cara com dispneia, né? Se ele já tem componente restritivo de outra doença, você vai ter que aliviar o que você pode aliviar. Às vezes, para a qualidade de vida é isso mesmo. Mas diga aí, o que é que vocês acham? O BNP eu acho que é importante nesse contexto aí. Tudo que o Vitor falou, né, Augusto? Eu acho que é exaurir tudo isso. É score de cálcio, é BNP, é chamar atenção tudo, né? Muitas vezes esses pacientes também têm um quê de doença diastólica, viu? A estenose aórtica, pela própria hipertrofia, isso acaba causando sintoma. E aí, aproveitar o ensejo, mais 2 casos que nós tivemos em que internamos os pacientes, procuramos, sem imaginar, de estenose aórtica, aquela estenose aórtica limítrofe, paciente com 1,1 de área, o score de cálcio um pouquinho abaixo do que a gente considera limítrofe. O que é que aconteceu? Os 2 pacientes para casa, 2 mortes súbitas. Então, assim, eu acho que esse paciente ele deve ser realmente muito bem investigado, sobretudo o paciente sintomático. O paciente assintomático também, para saber se ele realmente é um pseudoassintomático, e naqueles aqueles grandes riscos, né, de grande valvulopatia anatomicamente muito importante, eu acho que esse paciente tem que se considerar a intervenção mais precoce. Correto. Muito bem. Wesley, vai falar alguma coisa do seu discurso ou é sobre a válvula? Não. Eu vou falar, primeiro agradecer aí a aula aí do Vitor, né? Foi uma aula excelente, muitíssimo didática, tá de parabéns, realmente. Tudo que a gente imagina na observação desses pacientes, quer seja assintomáticos, quer seja não sintomáticos ou com áreas borderlines, como o Roberto falou, ele exauriu aí as informações que a gente pode extrair dos pacientes. Então, a aula muito, muito boa mesmo, né? Valeu, eu só chamar a atenção, no finalzinho eu tive que desconectar por conta de coisas pessoais aqui de casa, mas não sei se foi falado, mas eu acho que era importante nesses casos em que são assintomáticos, que a gente ainda não tem um dado científico extremamente robusto, né? Há uma sinalização forte para o tratamento precoce desses casos, quer seja cirúrgico ou TAV, mas da gente tentar garantir um máximo de um resultado positivo. Porque existem trabalhos, não sei se o Vitor falou agora, também não era o escopo da aula, que inclusive pacientes que têm um leak discreto, eles já podem evoluir com desfechos piores. Então, se a gente resolver partir para um TAV, que a gente consiga deixar o paciente fazer um resultado ótimo, praticamente sem leak, com a possibilidade do lifetime management, que o Vitor falou, de pensar no próximo passo, né? Se a gente botar um TAV, será que a durabilidade dessa prótese vai ser boa? Será que a gente vai conseguir resultados hemodinâmicos? Qual seria a melhor prótese, né, para essa válvula? Questão de trombose, né? A trombose de válvula, do TAV, que ainda se estuda hoje muito, né? A melhor terapêutica, né, também para isso. Então, tentar garantir o melhor resultado do TAV possível para que consigamos uma durabilidade boa para valer a pena, né, o procedimento que a gente acha que vai realmente, nesses casos, ter uma indicação aí, como tudo foi exposto. Só isso que eu gostaria de comentar, mas a aula foi muito completa, excelente. Parabéns. O Vitor, Doutor Souza. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aí nesse contexto, tudo que foi falado até agora é para aquela estenose aórtica de alto gradiente, né? E gradiente máximo, gradiente médio maior ou igual a 40, a velocidade maior ou igual a 4 metros por segundo e a área menor ou igual a 1 centímetro quadrado. Vai lembrar que tem a estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de ejeção reduzida, e existe também nessa mesma condição com a fração de ejeção preservada.
Então, com a fração de ejeção reduzida, você vai ter a área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado e o gradiente médio é menor de 40 milímetros de mercúrio. Então, aí é quando entra o ecostresse com dobutamina com baixa carga para tentar desmascarar. Né? Então, se a área valvar aumentar após o uso da dobutamina, isso aí é uma pseudoestenose aórtica severa. E, por outro lado, aquela outra que a fração de ejeção preservada, aí é quando deve usar, e quando entra, eu acho que a angiotomografia, para exatamente usar o score de cálcio que Vitor tanto falou, para ver diferenciar a estenose verdadeira severa da hipertrofia do idoso não severo. Nós temos usado com frequência, né? Roberto pode falar melhor do que eu e Luiz Flávio, né? Mas a gente tem usado com frequência, quando a gente tem essa dúvida mesmo, quando a gente afasta a pseudoestenose. É uma estenose verdadeira, mas é limítrofe ali, a gente tem usado esse código de cálcio. Se encontra muito no app, você lembra que uma medidazinha para lá e para cá, você sai, né? De severa, de baixo fluxo para alto fluxo, muito assim, rapidamente. Então, acho que o alinhamento do Doppler ali, você, né, se sim, botar mais para aqui, sai. Não alinhou bem, já vai ter problema. Verdade. O idoso, lembra que tem aquela distorção ali entre a relação entre a aorta e o septo, fica desalinhado, às vezes não é fácil colocar, né? Então, Souza, eu acho que esse é um campo bem promissor, né? Não só a tomografia, mas a ressonância talvez vai entrar com um papel importante na estenose aórtica, no que tange aí a volume extracelular alterado, aqueles fatores preditores de estenose aórtica importante que possam lançar a mão no futuro, a gente abordar esse paciente com mais precocidade e com mais segurança, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que não só a hemodinâmica evoluiu, mas a cirurgia ela vem evoluindo assim, em larga escala. Hoje a gente tem próteses, né, como a prótese com anticalcificação, que permeia aí uma durabilidade de 15 até 20 anos. Existe um tipo de prótese que a gente chama de relísia, que ela tem como se fosse um anel, e esse anel ele é móvel, ele como se fosse um cliquezinho. Catraca. E aí facilita, uma catraca, muito bem, facilita, por exemplo, um cara que vai botar uma TAV no futuro, em que a gente evita, por exemplo, deixar leak, em que você pode colocar até, né, um perímetro, né, uma prótese maior. Então, tanto a cirurgia, né, tanto a hemodinâmica quanto a cirurgia vem evoluindo no que tem essa durabilidade de prótese, o que dará mais segurança para a gente tratar esses pacientes assintomáticos, né, que durarão mais tempo aí com essa prótese. Verdade. Diga da época de prótese metálica e fora o incômodo do barulho, as pessoas ouviram isso. Tinha que anticoagular. Hoje é uma evolução fantástica, né? Você lembra disso, senhor? Poxa, muito. Não, aquelas próteses de Atene, meu amigo, é um negócio complicado. Uma vez eu estava no avião, eu cheguei para lá, você tem prótese, né? Como é que sabe? Com um barulho desse, meu filho. Agora o conjuntivo seria anticoagular, né? Na época, heparin, né? Cara, Luiz Flávio está levantando a mão ou é porque eu não estou... Tá, Luiz. Oi, Souza. Diga aí, meu amigo. E aí, Vitor? Parabéns pela aula muito boa. Valeu. Estava só observando aí, vocês falaram praticamente tudo que tinha que ser falado de imagem. Né? Vocês já estão mais espertos que eu. Mas, assim, realmente, essa questão porque, assim, o que acontece? É importante você confirmar se o paciente é sintomático ou não, realmente, mas, como já foi falado aí, é importante também confirmar se essa estenose aórtica é importante. A gente já teve 2 casos de TAV, que foi indicado o procedimento TAV pela TOMA, e a gente abortou. Né? Um deles foi no hospital, inclusive, para ser internado, e outro foi externo. A gente abortou porque, assim, a calcificação muito baixa da válvula aórtica, calcificação menor que 800, e dá para medir, inclusive, a gente tem a condição de medir a área valvar, e a área valvar acima de 1,3. Então já teve 2 casos que fez protocolo para TAV, e a gente abortou. Não é muito comum, é mais comum o contrário. É mais comum você pegar a estenose aórtica, que não é tão grave, e quando vai para a ressonância ou para tomo, que a gente mede diretamente a área valvar, a gente acha uma estenose aórtica maior. Mas acontece realmente, uma estenose aórtica que foi dada como severa, às vezes com muita limitação, às vezes o próprio ego já define como limitação, e a gente vai e não acha estenose aórtica importante.
Quando vai para a TAV, ainda é tranquilo, porque a TAV ela acaba sendo um filtro, né? Todo exame que a gente faz protocolo TAV, a gente mede o score valvar já de rotina, né? Até porque tem implicações prognósticas no procedimento. E se esse score é abaixo de 1.300 para mulher e 2.000 para homem, a gente acaba fazendo a área valvar. A questão é quando vai para a cirurgia. Então, esse que é o problema, né? Porque quando vai para a cirurgia, ele não faz tomo necessariamente. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesses pacientes, né? Que tem estenose aorticamente severa, que é o tema da aula, né? Estenose aórtica severa, mas poucos sintomáticos ou assintomáticos. Eu acho que qualquer sinal de dúvida, eu acho que vale a pena um segundo exame para confirmar, para medir realmente a carga valvar. E a gente tem os dois, né? Tem a tomografia e tem a ressonância. Se ele vai realmente para... Se a ideia é fazer TAV, a tomo resolve tudo, né? Já faz toda a análise da TAV e já confirma. Se eventualmente ele vai para a cirurgia aberta, aí tanto faz. Eu acredito que a ressonância ela dá mais informações em termos da origem da hipertrofia, da amiloidose, mas aí fica aberta as duas. Eu acho que só uma informação importante, porque a gente já teve 2 casos, né, que a gente abortou no protocolo TAV. Quer dizer, pacientes que iam já para TAV, já estavam definidos. Então, só uma dúvida importante a imagem. Uma pergunta para o Dr. Souza, que me veio agora. Dr. Souza, assim, na realização do eco, pensando em um exame um pouco operador dependente, né? A gente sabe do nosso time aí do São Lucas, é um time muito capacitado, mas na análise de uma estenose aórtica, ela sofre muitas influências, assim, é muito operador dependente a análise de uma estenose aórtica, ou ela é menos operador dependente do que uma análise, por exemplo, de uma insuficiência mitral, que eu acho que ela tem mais parâmetros, assim, ao meu ver, para ser analisados. Essa é uma visão de um ecocardiografista, uma diferenciação para uma análise de uma estenose aórtica e de uma insuficiência mitral, dificuldades, questão de operador dependente. Ô Wesley, eu vou responder como o professor Zé Augusto me falou uma vez. Ele disse, meu filho, até exame físico é operador dependente. Sim. Então, na verdade, assim, sem dúvida nenhuma que o desafio da estenose aórtica é muito maior. É muito mais fácil avaliar uma mitral do que a aórtica. Não sei se Augusto lembra, quando eu e Marta estavam implantando ali o serviço, muita gente dizia assim, você mede, a pessoa dizia de São Paulo, não me lembro mais de onde que era, assim, você mede a qualidade do serviço de capacidade de diagnóstico. Me lembro disso, bem. Você lembra disso, Augusto? Eu dizia, se você não respondesse, eu ia responder. É como se fosse o benchmarking da qualidade do laboratório de eco, é a qualidade do exame para estenose aórtica. Se você não bem o feixe, né, você erra e você aí dá valor bem diferente. Então, Wesley, é essa a resposta. Quer dizer, a mitral é muito mais fácil do ponto de vista de execução, né, do exame. Porque um detalhe interessante é que os aparelhos melhoraram muito, né, de eco. Eu estou até, assim, amanhã eu vou fazer eco e a coordenadora me disse que teve um problema no nosso eco. Eu vou ter que fazer com o portátil. Eu já estou vendo que vou sofrer pra caramba, né? Então, você imagina aí a qualidade de imagem e tudo mais. Funcionar as casas, resolve, se tiver dificuldade. Mas os aparelhos melhoraram muito, sabe, Wesley? Então, assim, que antigamente tinha essa diferença. Você fazia eco num aparelho, quando ia ver para outro, era uma coisa assim. É igual aquela lente que... Aqueles óculos que o Vitor mostrou agora, era tudo embaçado, você não sabia nem como é que você via. Mas o operador faz uma diferença muito grande e como eu acho que vale aquela máxima que se tinha, né, de você saber avaliar bem a estenose aórtica, é importantíssimo. Mas você vê, diária já é um desafio, né, não é, Roberto? E diária é muito mais fácil medir um gradiente que uma área mitral. Aquela operação de continuidade não é uma coisa fácil, né? Você vê que a reprodutibilidade é muito menor do que a de um gradiente, do que de uma velocidade, entendeu? Então, acho que nessa ideia, doutor Souza, me corrija se estou enganado, a gente começou a ter vários outros parâmetros ecocardiográficos, né? Como impedância valvular arterial, né? A velocidade indexada, a gente faz a área indexada, então a gente começa a minimizar um pouco essa subjetividade do alinhamento da via de saída. Mas uma coisa importante é que todo ecocardiograma que faça comparado a é que o colega coloque o tamanho da via de saída, porque no segundo eco, se a via de saída for a mesma e a gente tiver uma progressão, né, desse gradiente,
isso já é importante, denota mais Claro. de grau de importância. Então, acho que isso é importante. E só... Verdade. Pode falar. Não estou lembrando, Souza, que a equação de continuidade tem um problema grave, né? Que ela usa a área da via de saída derivada do diâmetro, né? Isso, exato. No Congresso de Pano a gente falou muito sobre isso, né? Numa mesa. A gente faz, e a gente sabe que a via de saída ela é oval, né? Na maioria das vezes, né? E aí você pega o diâmetro só e você faz a área a partir desse diâmetro. Então, esse é um grande problema. E aí você tem que, assim, ser bem criterioso nessa avaliação dessa área aí. E essa é uma das maiores falhas que a literatura demonstra na aplicação da área valvar pela equação de continuidade. Né? Isso mesmo. Agora, uma coisa que eu acho importante, você já citou aí, é o exame físico, né? Eu acho que o que bota a dizer, né, ou suspeitar de que não seja uma estenose aórtica é importante é o exame físico. Quantas vezes eu não já pedi Luiz e falei, ó Luiz, eu tô achando que essa B1 está muito marcada, que esse sopro não vai até o fim da sístole, vê se não tem alguma coisa de estenose aórtica não importante aí. Então, assim, acho que o exame físico é fundamental. É muito difícil a gente ver um exame físico, né, bem feito, né, denotando estenose aórtica sintomática, anatomicamente importante, que ela não seja importante, né? Acho que parte, assim, o exame físico é fundamental, é um bom exame físico, porque hoje o médico, no geral, né, ele ficou muito mais, né, exame dependente. Então, ele escuta, vê um sopro e fala, põe pro eco, vê se é importante. Muitas vezes, seu ouvido já lhe disse se é importante ou não, né? Acho que isso é fundamental. Porque, Roberto, o eco, a ressonância continuam sendo exames complementares, né, meu amigo? O exame físico eu sempre digo, o eco prestou um grande desserviço à propedêutica cardíaca, né? Porque é que você está falando, eu vejo às vezes você está apresentando um caso, quantas vezes discutindo o caso da enfermaria ou lá no HU, quando eu discutia muito, o pessoal perguntava o eco antes de perguntar aos cultos, o que foi que o eco disse? Quer dizer, eu digo, peraí, se o ECA errar, você erra também, né? Porque, né? Muito bem. Eu acho que assim, foi uma noite muito proveitosa, né? Até hoje foi uma conexão entre o Clube do Artigo e a nossa reunião magna. Eu acho que quem participou dos dois eventos lucrou bastante, né? E o Vitor, como sempre, dizer que ele é didata e muito preciso na coisa, isso é redundante, né? Porque ele tem feito isso com muita frequência. Então, parabenizar, Vitor, mais uma vez, aos colegas pela discussão, né? Eu já estou aqui sempre com saudade, quando termina a reunião aqui, a gente já estou na expectativa da próxima, porque sempre, né, Laura, é uma forma de aprendizado aí, e essa reunião tem feito muito ao longo desses 35 anos. Então, pessoal, que todos nós tenhamos uma boa resto de semana e amanhã lá assistir o Dr. Wesley receber o título aí de cidadão sergipano, né? Então, um abraço a todos e boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, boa noite. Obrigado.